Se o lobo ele é um narcisista, um psicopata, ele é muito frio. Não é. A forma dele ver o mundo, ele tá todo mundo emocionalmente abalado, mas ele tá sentindo de outra maneira. Ele tem um distanciamento do próximo muito ele grande. Ele sente prazer na dor do próximo. Ele sente o prazer na dor, ele sente o prazer em manipular a tua vida, se ele te exalta ou se ele te abate. Essa sensação de controle, de te conquistar para dentro da igreja e te descartar. Então as pessoas ficam emocionalmente fragilizadas, mas ele fica sereno porque o funcionamento dele não é igual o dos demais irmãos. Meu Deus. Forte. E o principal, para mim, a minha opinião, o foco deles é dinheiro, mano. Poder. Poder e dinheiro, não tem outra coisa. Quem tiver na frente, eles vão amassar e passar por cima o carrinho. Fala aí, Big Boy. Então, pastorzão, eu, Franklin, aceitei Jesus Cristo. Entrei numa igreja, sendo que, infelizmente, lá, entrei na igreja que o pastor era um pastor lobo. Cresci, então, para mim, isso é algo normal. Então, eu queria que isso, né? Porque se eu conhecia Jesus ali, eu nunca vi, eu não conheço a verdade. Porque, infelizmente, a gente é aquilo que a gente aprende. Né? Principalmente quando você entra no escuro, né? O primeiro está literalmente no início do evangelho. Qual é a característica de uma igreja que o líder é um lobo? Porque muitas das vezes tem muita gente dentro da igreja, está sofrendo, está com jugo, está com fardo e não tem nem noção que o fardo é leve, pastor. Então diz pra gente de uma forma bem, bem simples mesmo de entender como é uma igreja que há as características de um lobo. É interessante o que você disse. Você não teve outra referência, já se converteu na igreja do lobo, né? E para você reconhecer uma igreja, aquilo para você é igreja. Isso. Aí para você reconhecer uma igreja simples, tem até dificuldade, porque você não tinha outra referência. Quem já congregou em igrejas saudáveis, já está convertido há muitos anos, já conseguiu pegar uma época boa do movimento evangélico brasileiro, conseguiu ter uma experiência e consegue agora comparar, dar um contraste. Cara, isso daqui é terrível. Isso não é evangelho, isso aqui não é uma igreja. Aí causa o estranhamento. Mas para muitos irmãos que estão se convertendo, como o movimento está crescendo acelerado, né, o movimento evangélico, mas recentemente está crescendo nessas bases aí, de muito abuso, né? E as características. Tem a característica da personalidade do líder, do presidente da igreja, e as características do sistema daquela denominação. Se as duas coisas forem abusivas, aí é uma explosão. Pode ser que o pastor seja um narcisista numa igreja histórica, numa igreja tradicional. Ele vai aterrorizar aquela igreja local. Mas o sistema das igrejas tradicionais, eles costumavam ser feitos para dar voz aos membros. Então tinha presbitério, assembleias, concílios. Os membros podiam intervir no pastor. Hoje, o pastor está virando o superpoderoso e não dá mais para intervir. Agora, se for um sistema abusivo, pode ser que tenha um pastor lá que é uma mulher, um homem de Deus. Tem denominações aí que o sistema em si é abusivo, mas aquela igreja local, ela é amenizada pelo bom caráter daquele pastor, que com certeza está sofrendo na mão do superior dele. O ideal é você encontrar uma congregação que a liderança, pastores e a organização da igreja, todos sejam saudáveis. Mas você entra numa igreja, falando do camarada, ele é um cara, para você ver se ele é narcisista, você pode observar os ciclos que ele faz com a vida das pessoas. Se ele é um cara muito controlador, se ele é muito conquistador no início, muito cativante no início, a forma como ele governa a família dele. Geralmente o narcisista, por exemplo, se ele tiver 2 filhos, geralmente um filho é o bode expiatório, o rebelde, e o outro é o filho dourado, é aquele que ele é o exemplo, né? Se ele tiver um terceiro, talvez seja o filho esquecido, é um filho que é o zero à esquerda. A configuração da família dele é muito assim. A esposa é
é muito oprimida. Às vezes ela pode ser ali até uma codependente emocional. A vida dela gira em torno dele. A vida dela, a alegria ou a tristeza dela depende do humor dele. E com certeza quem mais sofre é a família desse pastor. Pode ser que seja um casal ali tipo Acabe e Jezabel, que o Acabe, ele é o que a gente chama de pau mandado, né? Ele é o codependente emocional e a Jezabel é a psicopata, é a narcisista. Ih, pegou. Ih, pegou. Pegou. Pode Pegou no acontecer fígado. assim. Revelou. Então, perceber a personalidade desse pastor é importante. Ele não tem interesse pelos teus problemas, só tem quando você chega. Mas ele não tem a atenção quando você está se abrindo com ele, ele não te dá atenção, ele não se preocupa com isso. Ele só faz o que é chamado de love bombing, né? O início da sua caminhada ali, você vai falar, nunca tive um pastor tão bom assim. Depois esse pastor, ele vai querer te usar muito. Ele vai querer muita devoção, essa coisa da cultura da honra, das primícias, de você encher ele de dinheiro e de serviços, de tudo você ter que pedir a ele. Isso tudo você vai reconhecer no caráter dele, que ele é um cara abusivo, controlador. Como que ele trata os que estão saindo? Ele despede de bom grado ou ele é grosseiro, ele faz o descarte, difama aquelas pessoas. Se teu pastor faz isso, o próximo da fila vai ser você. Tu tá lá na fila, tua hora chega também. E agora, se é um cara acessível, se ele é um cara que é gente comum, é uma pessoa comum, com seus erros e acertos, é muito fácil testar pastor abusivo. Também, se você tiver uma crítica contra ele, você faz uma crítica, uma pessoa comum, uma pessoa normal, um cristão padrão assim, ele sabe ouvir uma crítica, sabe digerir, sabe colocar também as suas ideias, sabe que a voz dele não ele não é o mediador entre Deus e o povo, ele não é um sumo sacerdote. Então os pastores se vendendo aí como sacerdote, alguns como sumo sacerdote, né? Até apóstolo também. Até apóstolo. E isso tudo é uma personalidade, você vê na personalidade dele que ele é um cara abusivo. O cara te dá tratamento de silêncio, alfinetadas do púlpito, ele usa o que você falou no gabinete para ele, para te difamar nas pregações. Deus do céu. Isso tudo é uma personalidade de um lobo. Só que, como ele te conquistou no início, te agradou muito e te doutrinou, você fica com teus sistemas de alerta todos desligados. E isso tudo para você parece ser correto. Pastor aí escolhendo quem casa com quem, se autoriza o namoro, o casamento. É uma coisa terrível. Faz o jovem sair da faculdade. O